Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje vemos como Nosso Senhor vai dar 3 provas irrefutáveis da sua divindade. É Deus, Nosso Senhor, vai perdoar os pecados ao paralítico. Só Deus é que perdoa os pecados. Vai também desvendar os pensamentos secretos de escribas e fariseus que estavam a observá-lo unicamente para apanhá-lo. E sabe o que passa pelo interior deles. E, por fim, cura o paralítico da sua doença física. Eu gostaria, ficar nesta frase de Nosso Senhor do Evangelho. Por que pensáis mal nos vossos corações? É uma frase muito bem feita. Por que pensáis mal nos vossos corações? São como 2 partes nesta frase. É como se, por causa dos vossos corações, é que pensais mal. E quantas vezes acontece pensar mal de alguém porque já estamos de antemão aborrecidos com alguém. Já estamos indispostos, consideramos mal tal pessoa e tudo o que provém desta pessoa vai ser julgado, negativamente. Faça o que fizer, diga o que dizer. É porque não temos um bom julgamento dentro de nós, no nosso interior, nos nossos corações, que como consequência, então, pensamos mal e lhe atribuímos más intenções. O Evangelho mostra como não basta abstermos-nos do mal nas nossas ações. Nós sabemos que a lei humana sanciona os actos exteriores, ao passo que a lei divina proíbe os pecados interiores, condena o mero desejo, o mero pensamento voluntário do mal. É o Salmo 98, o Senhor conhece os pensamentos dos homens. É Deus justo que sonda os corações e as entranhas. Nada escapa a este olhar de Deus. Também sabemos que os pecados de onde é que provém os piores crimes do nosso interior, da depravação do coração, é Nosso Senhor no Evangelho. As coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que mancham o homem. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as palavras injuriosas. Nosso Senhor, estas coisas são as que mancham o homem. Então, o que é importante é controlar o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos juízos. É com frequência que arruinamos a caridade e a paz por causa da leviandade dos nossos juízos, dos homens, das coisas. É verdade que não o podemos evitar, porque acontece com frequência, sem nós procurarmos nem querermos, assaltam-nos certas ideias, pensamentos que são mais ou menos desfavoráveis contra o nosso próximo. O pecado está sempre na vontade. Está quando eu aceito, aquilo que é contrário à caridade. No caso dos juízos, é quando é temerário. Temerário significa que realmente eu estou julgando, estou decidindo, estou condenando alguém, sem ter todos os motivos suficientes para concluir. Estou a afirmar uma coisa que não posso demonstrar. E isto é uma falta de caridade. Outra coisa é suspeita, quando tenho motivos sérios, tenho uma suspeita, pronto, esta suspeita não é um juízo. Mesmo assim, na suspeita, tem de ser caridosa. Todos deveríamos ser como médicos. Sem aprovar o pecado, deveríamos julgar o pecador o mais benignamente possível. Tal como o médico que aborrece a doença e, no entanto, quer bem ao doente. A imitação de Cristo tem um capítulo sobre os juízos temerários, que devem evitar os juízos temerários. Então, primeiro, recorda, que a consciência humilde dos nossos próprios defeitos é que deve ser o critério, para julgar o próximo. Primeiro, considerarmos a nós próprios. Temos de ter em conta, a nossa ignorância, as nossas paixões. E isto é que deveria manter-nos alerta e prevenir o nosso espírito contra a presunção, contra o orgulho, que quer julgar todos, e contra o facto de tudo criticar. Diz a imitação de Cristo: põe os olhos em ti mesmo, guarda-te de julgar as obras dos outros. Julgar os outros é a ocupação vá para o homem que de ordinário se engana e facilmente peca, mas julgando-se, examinando-se a si mesmo, sempre proveitosamente trabalha. E a nossa fraqueza, quando se trata de culpas e defeitos alheios, temos uma visão de águia. E assim,
Para os nossos defeitos, não. Os defeitos que estão longe, digamos, vemos melhor de longe que de perto. Os defeitos do próximo que está longe, vemos todos os seus defeitos. Os nossos defeitos que estão mais perto, ou não os vemos, ou vemos-los mal. E sempre esta inclinação a pensar e falar pouco favoravelmente dos nossos irmãos. Queremos toda a indulgência para os defeitos próprios, mas todo o rigor da justiça é para os alheios. Então, a imitação de Cristo lembra, olha, primeiro, no caso dos juízos temerários, pensar mal do próximo, se olharmos a sério para a nossa consciência, muito encontraremos para nos censurar e corrigir. A segunda dica, que é da imitação de Cristo, lembra como as consequências destes julgamentos, destas faltas de caridade, de juízo, perturbam com frequência a harmonia. A harmonia no lar, entre marido e mulher, entre os irmãos, entre os vizinhos, entre os amigos. Pela diversidade, diz a imitação de Cristo, pela diversidade de pareceres e opiniões, muitas vezes se levantam discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e devotos, mesmo entre gente boa. Não podemos evitar que existam critérios distintos entre pessoas que as duas estão a procurar Deus Nosso Senhor, porque cada um defende as suas preferências. Cada um se esforça, a pretexto da verdade, da justiça, de um bem maior, por fazer prevalecer a sua própria opinião. Mas sempre, ou com frequência, em detrimento da união das mentes e dos corações. Então, primeiro, julgar-nos a nós próprios antes de julgar o próximo. Segundo, ver como a nossa atitude com respeito ao próximo, com frequência, vai perturbar, digamos, um bom ambiente que deveria reinar entre nós. Terceiro, como estes juízos nos privam de luzes superiores para a nossa própria conduta e para os outros. Diz a imitação de Cristo, conforme as coisas nos agradam, assim com frequência julgamos, pois por nosso amor próprio perdemos facilmente o verdadeiro juízo delas. Estamos a contaminar os factos objetivos pela nossa própria consideração, segundo o nosso próprio critério. E vamos então desfigurar a realidade porque não coincide com o nosso ponto de vista. Quando sabemos também que os nossos juízos ou prejuízos, os nossos preconceitos, quantas vezes são precipitados, são falsos, são injustos e com frequência culpados. Porque são baseados em impressões, em prevenções incoerentes por uma secreta procura de amor próprio. Isto está a molestar-me a mim, e porque molesta a mim, já então vou condená-lo. Faz uma reflexão muito humana, a imitação de Cristo. Dificilmente se perde o costume inveterado, e ninguém deixa de boa vontade o seu próprio parecer. Somos todos assim. Quando eu tenho a minha opinião sobre um tema que me leva à contrária, não gosto. E vou tentar convencer. Só que a própria convicção que eu tenho, o meu próximo a tem com respeito às suas ideias, de boa fé, de boa disposição, mas está tão convencido do seu ponto de vista como eu estou do meu ponto. Então o importante aqui é mais o facto de que enquanto a fé e a virtude não estiverem envolvidas, olha, a liberdade de critérios, não é? É tão importante isto. Digamos isso, Deus vai servir-se de pessoas e de acontecimentos para fazermos praticar as virtudes. Virtude de paciência, de resignação, de humildade, de caridade. Sim, Deus vai servir-se de causas segundas desse próximo que está a indispor-me, simplesmente para que eu pratique virtudes que não tenho, que tenho de praticar. Por que pensais mal nos vossos corações? A frase dirigida aos escribas e fariseus, quantas vezes teria de ser dirigida a cada um de nós? São Paulo responde de outra maneira. A caridade não pensa mal. Basta. A caridade não pensa mal. E Nosso Senhor recorda, em São Lucas, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Digamos, não pode negar misericórdia ao próximo quando nós precisamos desta misericórdia para nós. Se queremos que Deus seja indulgente para conosco, é justo que nós também tentemos ser indulgentes para com o nosso próximo. A quem pedir esta graça? A Nossa Senhora. Prática da caridade, Nossa Senhora é exemplo perfeito.
E no seu tratado, São Luís Maria de Montfort mostra como a devoção a Nossa Senhora tem de servir para aumentar a nossa fé. E quando falamos de fé, sempre pensamos nas verdades doutrinais. Não. Espírito de fé. Ver Deus no nosso próximo. E então diz como esta devoção a Maria tem de servir para iluminar, da nossa parte, iluminar os que estão nas trevas e sombras da morte. Aconselhar corretamente o nosso próximo, dirigi-lo pelo bom caminho, para abrasar os que são tíbios e precisam de ouro ardente da caridade. Almas tíbias, olha, que servem a Deus hoje e amanhã se esquecem. Olha, orientá-los precisamente para uma maior generosidade. Para dar vida, a devoção a Maria ajuda para dar vida aos que morreram pelo pecado, para tocar e postrar com palavras doces e poderosas, não amargas e violentas, não, doces e poderosas, os corações de mármore e os cedros de Líbano. Então isso, a devoção à Senhora teria de ajudar-nos a fazer bem ao nosso redor, a praticar esta caridade, que ela então nos ensina a praticar sempre uma generosa, uma perfeita caridade nos nossos juízos. Por que pensais mal nos nossos corações? Não. Por que pensais bem? Isto é que deveria ser a nossa reação. E sobretudo, como as pessoas que naturalmente nos desagradam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.